Olá, eu sou o pastor Larry Hug. E eu sou a pastora Tis Hug. E nós gostaríamos de convidá-los a se juntar a nós semanalmente na Rede Gospel. E a Bíblia diz que a verdade que você conhece, a verdade que você possui, te libertará. Então Tis e eu vamos trazer o Evangelho a vocês através dos olhos de um Jesus judeu, de um apóstolo Paulo judeu, de um Moisés judeu. E quando você entender as raízes judaicas da sua fé, isso libertará um poder divino, uma unção divina e milagres divinos. Olá pessoal, eu quero dar as boas-vindas não apenas a vocês que estão aqui no santuário, mas a todos literalmente ao redor do mundo para um incrível ensinamento, incrível. Nós vamos voltar ao livro de Levíticos, capítulo 16. E sabe, na verdade, quando nós falamos sobre voltar às nossas raízes judaicas e sobre entender um Jesus judeu, esta escritura aqui, que vamos ler e que todos leem durante a celebração do Yom Kippur, é o ensinamento mais incrível que grita que Jesus nasceu judeu, Jesus cresceu judeu, Jesus viveu judeu, ele ensinou como judeu, morreu judeu e foi ressuscitado como judeu. E este ensinamento e a escritura de Levítico 16 no Yom Kippur grita para que nós voltemos às nossas raízes judaicas. E antes de ler, eu quero ir ao calendário. Eu quero que você veja o que nós temos aqui. Por 30 dias, durante o mês de Elul, nós sopramos as trombetas em Sião, soamos o alarme, e eu sei que continuo dizendo isso repetidamente, e eu vou falar muito mais, porque nós estamos nos preparando para fazer uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e eu vou ensinar sobre o Jesus de Mateus, Marcos e Lucas, em relação ao Jesus do Apocalipse, e um abrir dos olhos. Mas quando você olha para tudo que está acontecendo pelo mundo, você precisa entender que o sopro do shofar é simbólico, o som do alarme é simbólico sobre o que nós estamos vendo e o que nós chamamos de o Novo Testamento das dores de parto, do nascimento da vinda do Messias. Agora, nós passamos pelos 30 dias de Elul. Nós passamos por 10 dias do Rosh Hashanah, 9 dias do Rosh Hashanah, na verdade, e nós vamos falar neste domingo sobre o Yom Kippur, que começa na quarta-feira e que é uma conclusão dos 40 dias. Agora, lembre-se de que o sopro do shofar é uma sombra das dores de parto. E se você pensar sobre o Covid, se pensar sobre os passaportes do Covid, você pensa sobre os dias de Sodoma e Gomorra, você pensa sobre o abandono dos americanos pelo nosso governo no Afeganistão, você pensa sobre todas essas coisas sobre as quais nós lemos e nós achamos que nunca iríamos ver isso em nossas vidas, que nós estamos vendo agora. Então, esta é uma sombra das dores de parto. Deus está dizendo, preparem-se, eu estou prestes a fazer algo nascer. Então, o Rosh Hashanah é uma sombra do arrebatamento. O Yom Kippur é uma sombra da segunda vinda. E então, claro, o Sukkot, a festa dos tabernáculos, é uma sombra da ceia, do casamento do Cordeiro. Eu digo isso o tempo todo. Eu acredito nisso porque a Páscoa aconteceu durante... Jesus morreu na cruz e foi crucificado durante a Páscoa, exatamente do jeito que o Senhor disse que aconteceria. O Pentecostes, o dia do Shavuot, aconteceu no dia de Pentecostes, tinha chegado totalmente, e eu acredito que este é um exemplo de que o arrebatamento vai acontecer no Rosh Hashanah. Agora, obviamente, você está assistindo isso e se preparando para o Yom Kippur. Você está assistindo isso no domingo. Mas eu quero que você entenda que mesmo que nós estejamos juntos agora, no domingo, a realidade é que eu estou ensinando isso na igreja
na terça-feira de manhã. Então, eu estou ensinando isso aqui agora. A Bíblia diz que nenhum homem sabe o dia ou a hora. E a razão disso é porque o Rosh Hashanah não é só um dia, mas 2 dias. Então, a realidade é que, mesmo que você esteja assistindo isso no domingo, nós ainda estamos a horas de distância do fim do Rosh Hashanah. E o que isso significa? Significa que é muito possível que isto poderia acontecer. O arrebatamento ainda poderia acontecer. Lembre-se, eu estou com vocês, estou aqui agora na terça-feira e nós ainda temos algumas horas antes do sol se pôr. Então, isso significa que o arrebatamento poderia acontecer, mesmo antes de eu terminar este... Sabe, nós fizemos a mesma coisa para o culto do Shabat Teshuvah, na sexta-feira. Mas eu sei que muitos de vocês não chegaram a ver isso, então eu pensei, eu tinha que fazer isso de novo. Mas você sabe, a realidade é que um dia isso realmente vai acontecer. Como eu disse, nós estamos aqui na terça-feira. E talvez isso possa acontecer antes do sol se pôr hoje. Mas se isso não acontecer, lembre-se que o Rosh Hashanah é um simbólico do arrebatamento. E o Yom Kippur é um simbólico da segunda vinda. O arrebatamento é quando nós subimos. O Yom Kippur é quando nós descemos. E nós, agora, uma vez que nós chegarmos na quarta-feira, no Yom Kippur, nós passaremos por 40 dias do soar das trombetas em Sião, do soar do alarme e de Deus dizendo, acordem. Agora, outra razão pela qual eu acredito que tudo isto combina com a sombra do que está por vir é que 40 dias de sopro do shofar para a segunda vinda, o arrebatamento e depois a segunda vinda, não é uma coincidência. Está ali por um propósito, porque cada vez que nós lemos isto na Bíblia, algo sobre 40 dias... é muito, muito significativo. Veja isto. Noé, 40 dias e 40 noites. Choveu e ele esteve na arca. Moisés, 40 dias intercedendo no Monte Sinai pelos filhos de Israel. Os 12 espias espionaram a terra prometida por 40 dias. Golias ousou e desafiou a Israel por 40 dias. Jonas alertou Nínive por 40 dias. Jesus esteve no deserto por 40 dias. Jesus apareceu após a sua ressurreição por 40 dias. E então nós vemos isto. E ou se o arrebatamento já ocorreu, ou se não ocorreu, o que você tem que entender é que este dia é muito, muito, muito significativo para o mundo e para a sua vida. E pense sobre, uma vez que o arrebatamento acontecer, então a segunda vinda acontece. E nós nunca estaremos mais perto do Messias, porque a partir desse momento em diante, você e eu governaremos e reinaremos com Cristo. Então é muito significativo que nós entendamos o poder do Yom Kippur, mas que também entendamos que Jesus está gritando para nós sobre os milagres e o significado do Yom Kippur. Leia comigo no capítulo Levíticos 16. Eu vou apenas dar uma passada pelo texto por uma questão de tempo, começando com o versículo 5. Isto é sobre o Yom Kippur. E a propósito, Yom Kippur significa o dia da expiação. E então você está assistindo isso no domingo. Você ainda tem um período de tempo antes de quarta-feira chegar, para que você se torne um com Deus. Agora eu te pergunto, você é um com Deus? O seu coração, as suas ações, suas finanças, seus dízimos, a sua família, o seu negócio, o seu tudo, você é um com a vontade de Deus? E eu pretendia pregar sobre isso na sexta, mas deixe-me falar sobre isso. A razão pela qual nós voltaremos é porque antes de cada um de nós nascermos, no momento antes de nós sermos concebidos, a sabedoria judaica antiga diz que as nossas almas estavam diante de Deus e que Deus nos deu uma missão e que todos nós, se você está assistindo agora, em qualquer lugar ao redor do mundo ou sentados aqui, é porque você foi atraído para ser uma parte da missão de mudar o mundo
para defender o reino de Deus, para amar a Jesus com todo o seu coração e para defender o povo judeu e a nação de Israel. E nós temos aqui o sacerdote do templo. E eu vou dizer isso muito rapidamente. Ele estava pronto para o dia da expiação, e este é o dia mais importante. Esta é uma sombra da vinda do Senhor para governar e reinar. Algum dia ele virá para governar e reinar, mas eu acredito que nesta loucura que nós estamos vivendo, Deus está dizendo, você pode estar neste mundo, mas você não é deste mundo, e quando você voltar para mim, eu vou vir com o meu poder, com a minha força, vou governar e reinar. Eu realmente acredito que nós entramos nas últimas chuvas, sinais e maravilhas e milagres e as últimas transferências de riqueza. Então nós temos isto simbolicamente agora. E aqui estão Arão, o sumo sacerdote, e ele está na porta do templo. A porta do templo é o seu coração, você é o templo de Deus agora. E eles trazem 2 sacrifícios, 2 bodes e 2 cordeiros. E a Bíblia diz que eles separavam os 2 e um destes 2, Arão escolhia um deles e levava aquele cordeiro e levava aquele bode, levava aquele sacrifício e deitava aquele sacrifício no altar. E ele então matava aquele sacrifício que ainda estava vivo. Ele matava aquele sacrifício e o sangue e a morte e a vida daquele sacrifício liberava todo o ano o perdão de Deus para toda a nação de Israel. Mas eu quero que você veja isso. Agora, neste momento, ele estava coberto de sangue. E assim ele guia. Os pecados foram perdoados. Mas Deus tem mais. E digo isso a todo tempo. Se tudo que Deus tivesse feito fosse perdoar os nossos pecados, nós poderíamos adorá-lo e louvá-lo o suficiente. Ele vai nos levar para o céu. Mas ele veio para nos dar vida, e uma vida mais que abundante. E nós vemos que aqui neste ensinamento, e isto é uma sombra do que Jesus fez e do que ele vai fazer. O cordeiro, o bode, os sacrifícios mortos, os pecados de Israel foram perdoados. E é aí que a maioria de nós paramos. Mas é hora de ir agora para aquela vida mais abundante. E ele agora está coberto de sangue. O sacerdote vai e troca suas roupas e se lava no mikvah, no batistério. E o mikvah, o batismo, era chamado em hebraico o útero do mundo. E ele sai e ele fica limpo e puro. E ele estava se vestindo agora todo branco. Ouça o que a Bíblia diz em Isaías 1,18. Venha agora. Deixe-nos argumentar juntos. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles são brancos como a neve. Apesar de serem vermelhos como carmesim, eles devem ser como lã. Então agora, a palavra de Deus diz que ele é totalmente limpo, que ele está todo de branco e que ele está prestes a ascender ao Santo dos Santos, na própria presença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora pense sobre Jesus. Jesus estava na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele estava coberto de sangue. Ele foi espancado como nenhum outro homem havia sido. Eles colocaram nele uma coroa de espinhos e foi pregado pelas suas mãos, pregado pelos pés. E quando o enterraram, ele estava coberto de sangue. Mas quando Maria apareceu e viu a pedra rolada para longe, e ela viu que ela achava que fosse um anjo, mas era o Senhor, e ele não estava mais coberto de sangue, mas ele estava de branco puro, como um anjo. E o que Maria disse, ou o que Jesus disse, quando Maria correu para ele e disse, não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Quando o sumo sacerdote sacrificava aquele cordeiro, ele ficava coberto em sangue. Ele tirava aquelas roupas e por sinal, a roupa que o sumo sacerdote usava neste momento, que ficava coberto de sangue, é chamada de pano de enfado. E ele tirava aquilo, e no que Jesus foi embrulhado quando ele nasceu, quando o nosso Messias nasceu, com panos de enfado.
E isto é o que era usado para acender os grandes candelabros nas festas dos tabernáculos. Nós falamos disso mais tarde. E ele ia até o mikvah. Isto é chamado de nascer de novo. É como o chamado: você sai e nenhuma das maldições deste mundo estão mais sobre você. Ainda que ele tocasse naquilo, agora ele está limpo. E ele saía e mergulhava o dedo no sangue daquele cordeiro sacrificial, e ele estava prestes a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. E o que ele disse? Ele disse para que tudo ao seu redor não o tocasse, porque ele ainda não havia estado na presença do Pai. Quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e Maria o viu, e ele estava limpo, sem nenhuma ferida, sem sangue, vestido de linho branco. O que Jesus disse? Não me toque. Isto está gritando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que está acontecendo no Yom Kippur, nós precisamos entender que está acontecendo agora em cada uma de nossas vidas. Quando o sacerdote mergulhava o seu dedo naquele sangue, ele entrava no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos há a arca. A presença de Deus. Na arca estavam as peças quebradas das tábuas que Moisés originalmente tinha dos 10 mandamentos. No Santo dos Santos, o Espírito Santo estava pairando sobre a arca da aliança, representando o poder de Deus. E ele entrava e ele pegava o sangue no nosso cordeiro sacrificial e ele aspergia aquele sangue 7 vezes. E em quantos lugares Jesus derramou o seu sangue? 7 vezes. No jardim, no ponto de chicoteamento, na coroa de espinhos, em suas mãos, em seus pés, em seu lado. E então ele pisou a cabeça do diabo, feriu o seu calcanhar. Lembre-se, ferido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Ele tomou as chaves da vida e da morte. E ele tomou as chaves da pobreza e da prosperidade e da doença e da saúde e da tristeza e da alegria e da derrota, da vitória. E ele as pega e ele as segura, porque você e eu, ainda que estejamos neste mundo, somos mais do que vencedores. Agora, deixe-me mostrar-lhe algo muito rapidamente. Os 7 lugares onde Jesus derramou seu sangue. O primeiro lugar que Jesus derramou seu sangue foi no jardim. No jardim do Éden. Adão disse: não a sua vontade, mas sim a minha vontade. E ele comeu o fruto proibido. Agora vamos para o jardim de Getsêmani, onde Jesus, o segundo Adão, como tantos dizem, diz: não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. E a Bíblia diz que ele suou grandes gotas de sangue. E quando eu entendi que o sangue de Jesus no jardim de Getsêmani, eu perdi minha força de vontade. Uma vez que eles disseram a minha mãe e meu pai: seu filho é um viciado em drogas. O mundo disse: uma vez um viciado, sempre um viciado. Mas quando eu descobri que Jesus recuperou a minha força de vontade, Adão disse: não a sua vontade, mas a minha vontade. E Satanás se tornou o governante de toda a humanidade. Mas no jardim do Getsêmani, Jesus disse: não a minha vontade, mas a sua vontade. E ele suou gotas de sangue, e ele comprou de volta a minha força de vontade. O mundo disse: seu filho é um viciado e uma vez viciado, sempre um viciado. Mas a palavra diz, não importa o que o mundo diz, a palavra diz: aquele que o filho libertar será livre de fato. Nós vamos quebrar cada maldição sobre a sua família. E talvez drogas, álcool, pode ser raiva ou depressão, o que quer que seja. Deus vai libertar esta força de vontade. Então nós olhamos para a coroa de espinhos. Nós fomos amaldiçoados pelo suor do rosto de Adão, espinhos e cardos. E nós fomos redimidos pelo sangue. Eles tomaram estas maldições. Deus amaldiçoou a terra com espinhos e cardos. E Deus se divorciou de toda a humanidade, de ser Jeová Jiré. E então nós temos Jesus. E eles pegaram o símbolo da pobreza e da falta. E me ouçam. A Bíblia diz que ele faria isso para que nós nos tornássemos ricos, para que nós nos tornássemos prósperos.
Amados, sobre todas as coisas que quero que vocês sejam prósperos e tenham saúde, assim como a sua alma prospere, eu acho que nunca houve um momento mais importante do que agora, quando nós não podemos confiar no que está acontecendo no mundo. Nós não podemos confiar em Wall Street, nós não podemos confiar em Washington, mas nós podemos confiar em Deus para ser o Jeová Jiré, e nós afirmamos que toda a maldição será quebrada de suas finanças. Nós fomos amaldiçoados pelo suor da testa de Adão, e eles pegaram aquela maldição e a pressionaram na testa de Jesus, e o que saiu não foi suor, mas sangue, e nós fomos redimidos desta maldição. E então a Bíblia diz que eles pregaram suas mãos e em seguida pregaram seus pés, e eles não tinham pregos naqueles dias. Eles não podiam ir até uma loja e comprar pregos, a maneira normal que Roma usava para crucificar os judeus, e eles crucificaram dezenas e dezenas e dezenas de milhares deles, era pendurando-os, mas eles pregaram Jesus. Em hebraico antigo não há lugar para o quê? Coincidência. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, ele disse: tudo do que você colocar as suas mãos, eu vou fazer prosperar. Eles pregaram seus pés. Por quê? Porque todo lugar onde colocar a sola dos seus pés, ele disse: eu vou dar a você por herança, onde quer que você vá. Diga a eles que o reino dos céus está chegando. Pai, eu libero uma unção em cada pessoa neste lugar, em cada pessoa assistindo ao redor do mundo, para que vocês entendam que vocês não são ninguém. Vocês não são apenas alguém, que vocês são co-herdeiros com Cristo Jesus, e que Jesus disse: assim como meu Pai me enviou com poder e unção e com força, assim eu te envio. Pai, que haja uma nova ressurreição do poder e da unção do Deus Todo-Poderoso em cada um de nós que somos seguidores do Senhor e do reino de Deus, em nome de Jesus. E então eles perfuraram seu lado, e daquele furo saiu sangue e água, e em torno do coração de cada pessoa há um saco de água, e quando eles perfuram o lado de Jesus para ver se ele realmente estava morto, porque ele não deveria estar morto ainda, levava dias para morrer de uma crucificação. Eles quebraram as pernas do ladrão da direita, eles quebraram as pernas do ladrão da esquerda. Mas a Bíblia diz: no Senhor, o Messias, nenhum osso seria quebrado. Então eles foram quebrar suas pernas, mas parecia que ele já estava morto. Então eles pegaram uma lança e perfuraram seu lado para ver se ele estava realmente morto, para ver se ele se contorceria. E daquele furo saiu não apenas sangue, mas saiu sangue e água. E me ouçam com atenção. Por que sangue e água? Porque Jesus não morreu pelas mãos dos homens. Jesus morreu por um coração partido, por tomar o peso do pecado, do meu pecado, do seu pecado sobre ele. E por isso é que quando o seu coração foi quebrado, daquela ferida saiu sangue e água. O diabo se esqueceu que a Bíblia diz que quando o nosso Messias, quando o nosso Senhor e Salvador foi pendurado na cruz, que ele iria comprar de volta tudo que o diabo havia roubado, que ele viria e... ouça isso, curaria os corações partidos. Talvez alguns de vocês passaram por algumas coisas terríveis, especialmente nos últimos 2 anos, com Covid e nas finanças, na economia. E eu estou aqui para te dizer que ele veio para redimir o que o diabo quebrou em seu coração, para te dar um novo coração. E a partir de hoje, um novo começo, em nome de Jesus. E a última coisa que a Bíblia diz, que quando Adão e Eva caíram, Deus profetizou sobre Satanás, e ele disse: o meu filho virá e ele vai pisar na sua cabeça e ferirá o seu calcanhar. Se você ler isso no hebraico original, diz que quando o meu filho vier, ele vai te esmagar. Ele vai te esmagar. E eu estou cansado de ver as pessoas tendo medo do diabo, ou medo do que essa pessoa, o que pode fazer, ou aquela pessoa pode fazer. Deus disse: quando o meu filho vier, e é hora de nós entendermos isso, ele vai esmagar o diabo que veio contra você e contra a sua família, seu negócio, sua saúde, suas finanças, o que quer que seja. E quando ele esmagar a cabeça do diabo, ele vai ferir o seu calcanhar. Por quê? Ele foi ferido, e todo o sangue de Jesus veio para lavar nossos pecados, mas a ferida foi para quebrar a iniquidade. Ele foi ferido pelo que nós fizemos, as nossas transgressões, ferido pela nossa iniquidade, as maldições que nos fizeram fazer isso. Quando eu era um viciado em drogas, ou até pior, quando eu estava cheio de raiva e eu era uma pessoa violenta, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu era.
Mas Jesus não apenas me perdoou pelas minhas drogas. Ele não apenas me perdoou pela minha raiva. Ele me libertou. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, ele disse estas palavras: está consumado. E a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Mas ouça isso, está consumado. Se tudo que Jesus fosse fazer era nos perdoar dos nossos pecados, ele não precisaria sangrar no jardim, ele não teria que sangrar em uma coroa de espinho, ele não teria que sangrar as mãos e os pés e o seu lado, ele não teria que ir e pisar na cabeça do diabo e tomar as chaves da vitória e da derrota. Ele fez isso porque a Bíblia diz: amaldiçoado seja aquele que for pendurado em um madeiro. É por isso que os fariseus queriam Jesus naquela cruz. Eles estavam dizendo: não, ele não é o Messias, ele não é o Messias, mas só pelo caso. Eles não queriam nenhuma maldição que estivesse sobre ele por ser pendurado em uma cruz. Se o Shabat começasse a vir sobre eles. Mas eu quero que você saiba algo. Jesus não apenas tomou o meu pecado ou o seu pecado. Jesus tomou as nossas maldições. E eu declaro a você, seja o que for que esteja vindo contra você, talvez seja uma maldição familiar, talvez seja uma maldição geracional, talvez seja uma maldição que tem estado em torno de sua família, de drogas, ou álcool, ou fracasso, ou pobreza, ou de divórcio, ou ilegitimidade, ou raiva, ou depressão, o que quer que seja. Entenda que através de Jesus, o seu sangue, nós fomos perdoados. Mas por Jesus ter sido pendurado naquela cruz, Jesus disse: eu não vou apenas te perdoar, eu estou quebrando a maldição. E eu vim para te dar vida. E a vida mais que abundante. Deixe-me fechar com mais uma coisa. Nós temos o calendário aqui. Nós estamos aqui. É aqui que nós estamos hoje. Se eu não estiver aqui ao vivo, é porque já fui arrebatado e você ficou para trás. Não. Me desculpe, Tiz, eu não quis dizer isso. Este é o Yom Kippur. É quando é selado. Tudo o que Deus está se preparando para fazer vai ser liberado aqui e selado onde o diabo não pode roubar. Agora, vem a festa dos tabernáculos. Quando nós trazemos as primícias, as ofertas das primícias de ação de graças, que cobre tudo, é como se o que Deus planejou para você. Quando nós trazemos estas ofertas de primícias, ele turbina tudo. Mas bem aqui é chamado o dia de jejum. É aqui onde o profeta diz: este não é o jejum que eu escolhi. Se você tiver tempo, leia Isaías 58. Ele disse: quando você jejuar neste dia, quando você jejuar, por que nós jejuamos? É para lembrar a nossa carne como ficamos sem Deus, nos alimentando e cuidando de nós. E é apenas por 24 horas, 25 horas. Mas é para afligir a nossa alma, para que no final do jejum, no Yom Kippur, a nossa alma possa ser levantada e fazer olhar tudo com ele. É este não o jejum que eu escolhi. Agora, sabe, e podemos fazer, você pode fazer isso hoje, você pode mandar ou você pode nos ligar, ou o que quer que seja, mas há uma oferta, que é chamada de oferta Kepirot, que nós fazemos aqui. Não é a oferta das primícias, é uma oferta Kepirot. Se prepare, porque eu sei que há várias coisas loucas acontecendo no mundo. Mas eu vou profetizar para você, para nós, que estamos dizendo, sabe, eu preciso levar a sério sobre servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha mente, com todo o meu poder. Eu preciso levar a sério sobre servir a Deus. Deus vai selar a sua bênção e o diabo não será capaz de roubá-la. E venha para a festa dos tabernáculos. E nós vamos fazer isso ao vivo aqui. Nós vamos organizar tudo para isso. Venha para a festa dos tabernáculos. Vai ser realmente uma celebração do nosso casamento com o Senhor Jesus Cristo. Você pode dar ao Senhor uma salva de palmas de verdade. O seu melhor ainda está por vir. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug.
O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.